Olá! Esse treinamento refere-se à comunicação não violenta ofertado pelo PET Farmácia UFPR. E as apresentadoras desse treinamento serão Aline Savic, Carolina Hempel e Dandara Bindeman. Sobre o sumário dessa apresentação, nós abordaremos 5 tópicos: o histórico e definição da comunicação não violenta, a finalidade e as dificuldades da comunicação não violenta, os 4 componentes, os círculos sociais e os pilares, e como aplicar e praticar. Vamos conversar? Você já ouviu falar sobre a comunicação não violenta? E quando nós falamos sobre a comunicação não violenta, o que vocês pensam? Será que é apenas uma forma de falar manso, fofo ou baixo, sem usar palavrões? Ou será que você deixará de dar um feedback corretivo, por exemplo, ou você só dará apenas elogios e falará coisas positivas? Na verdade, a comunicação não violenta vai além disso. Sobre o histórico dela, a comunicação não violenta surgiu nos Estados Unidos nos anos 60 e foi justamente no ápice dos movimentos contra a segregação racial, e ela foi primeiramente citada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, e ele era um orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação. Então, o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela se trata de uma técnica de comunicação constituída entre habilidades de ouvir e falar. E também cria-se uma conexão com a pessoa com que você está falando. Além disso, ela utiliza-se da abordagem empática e compassiva. E uma frase citada pelo próprio criador, que é o Marshall: a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. E quais são as finalidades e dificuldades dentro da comunicação não violenta? Como finalidade estão a mediação assertiva e empática de situações adversas. Então, com a comunicação não violenta, você se torna capaz de falar aquilo que você precisa sem ser agressivo, ou seja, de uma maneira empática com os outros colegas. Também permite a resolução pacífica de conflitos, e isso cria a construção de um ambiente acolhedor, pois você consegue expressar o que você precisa através de uma abertura de diálogo sem dificultar as relações dentro do grupo. E tudo isso permite uma gestão otimizada, com parceria entre as equipes dentro de um projeto. Mas existem algumas dificuldades que podem acontecer nesse processo, pois depende que a pessoa permita-se ceder nas conversas para se conectar com o outro. Então ela precisa estar aberta a ouvir antes de falar, e também a se perceber e as suas sensações e se conectar como intenção inicial. Então ela precisa buscar essa conexão com os outros integrantes do grupo para conseguir fazer com que essa comunicação seja efetiva. A pessoa precisa também identificar as necessidades não atendidas no outro e também na pessoa própria, porque só assim ela vai conseguir identificar quais os sentimentos que ela está sentindo e assim poder expressar de uma maneira mais assertiva para os outros colegas do grupo. E assim a gente compreende que a comunicação não violenta, ela precisa ser aplicada a longo prazo e precisa ser um combinado entre todos daquela equipe para poder passar essa percepção e essa maneira de conexão entre todos os integrantes a longo prazo, né? Aqui a gente tem uma figura, né, que exemplifica um pouco como a comunicação não violenta auxilia na resolução de conflitos. Então ali a gente tem um conflito e tem um caminho mais longo para conseguir chegar na resolução, que é repetindo frases como eu que sei, eu não vou ouvir, ou você ficar só esperando a sua hora de falar e não escutar o que o colega está falando, ou então dizer que o outro deveria fazer de outra maneira, dizer que ele está errado. E aí tem um caminho mais rápido e até mais pacífico, né? Que é por meio de empatia, por meio de a pessoa reconhecer as próprias emoções, ter clareza e nitidez na hora de exemplificar o que está sentindo, e com tudo isso exercitar o diálogo entre a equipe.
Então, agora que nós já sabemos do histórico da comunicação não violenta e do que essa técnica se trata de fato, a gente precisa falar dos componentes dessa técnica e como que a gente pode exercer a comunicação não violenta e dar feedbacks corretivos com ela. A comunicação não violenta ela é formada essencialmente por 4 componentes, sendo que o primeiro deles é o componente da observação. Nele, o autor fala que você deve observar quais ações ou falas geraram determinada situação ou determinado conflito. O segundo componente é o componente dos sentimentos, no qual se refere a você identificar o que aflorou dentro de você após aquela divergência. Então, eu me senti chateado, eu me senti bravo, eu me senti decepcionado. O terceiro componente é o componente das necessidades e refere-se à identificação de qual necessidade não foi atendida e por isso gerou aquele sentimento em você. Por fim, o quarto e último componente é o componente do pedido, no qual você vai fazer uma solicitação específica para que atenda às suas necessidades. Então aqui a gente pode perceber que na observação, a gente vai estar substituindo um julgamento por uma descrição realmente dos fatos que aconteceram. Nos sentimentos, você vai conseguir expressar melhor o que você está sentindo. Então, por que é importante que a pessoa tente ter essa empatia com você, igual você está tentando ter com ela. As necessidades, então, conforme você identifica as suas necessidades, você se responsabiliza pelos seus sentimentos. Você diz que tal necessidade sua não foi atendida e por isso você se sentiu de determinada maneira, ao invés de só dizer que tal pessoa te deixou assim. E o pedido você pede de forma amigável, né? Faz uma solicitação de forma amigável, sem um tom de ordem, um tom grosseiro. Então aqui nós temos um exemplo de uma frase que na verdade é um anti-exemplo. Então na frase está: como sempre, você chegou atrasado na reunião. Isso é muito desrespeitoso. Então a gente percebe que essa frase tem um tom grosseiro, né? Um tom de julgamento, de culpa daquela pessoa que chegou atrasada. A gente entende que a pessoa que está dizendo está provavelmente decepcionada, mas essa não seria a melhor forma de falar sobre os seus sentimentos, né? De expressar essa decepção. E uma forma que a gente poderia reformular a frase utilizando a comunicação não violenta seria: quando você chega 10 minutos atrasado a uma reunião que marcamos juntos, eu me sinto desrespeitado, pois a pontualidade é importante para me mostrar que você está comprometido com nossas reuniões. No futuro, você poderia chegar mais cedo? Então a gente percebe que aqui realmente tem uma descrição dos fatos, né, do que aconteceu, que a pessoa chegou atrasada 10 minutos numa reunião que foi marcada em conjunto, e por a pessoa considerar que a pontualidade é importante para mostrar esse comprometimento e essa necessidade não foi atendida, ela se sentiu desrespeitada. E ela finaliza, então, com um pedido se a pessoa poderia chegar mais cedo numa próxima vez. Então ela expressa seus sentimentos e até torna mais fácil que a outra pessoa compreenda melhor os impactos, né, dela chegar atrasada naquela reunião. Então aqui nós trouxemos um segundo exemplo para que a gente possa identificar os componentes juntos. A frase é: Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuído e irritado, porque eu preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem ajudar no meu desenvolvimento. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritado comigo? Então agora a gente recomenda que você pause esse vídeo e tente identificar sozinho quais seriam os componentes. Então qual frase ali está se referindo à necessidade, ao sentimento, à observação, para que depois a gente possa ver juntos aonde estão esses 4 componentes. A gente espera que você tenha pausado o vídeo, mas aqui estão então os 4 componentes destacados nessa frase. Então, em azul claro, a gente pode ver a observação. Então, a situação foi detalhada quando a pessoa diz: Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho. Então, foi essa situação, foi esse o estopim do conflito. Em vermelho, nós temos o sentimento. Então, a pessoa se sentiu diminuída e irritada. Em rosa, nós temos a necessidade. Então, qual necessidade não foi atendida e que
fez aquela pessoa se sentir diminuída e irritada. Foi porque ela precisava se sentir respeitada e sentir que os colegas querem ajudar em seu desenvolvimento, e ela sentiu que isso não foi alcançado, não foi atendido. Em azul escuro nós temos então o pedido. Então você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Então agora que nós já sabemos dos 4 componentes da comunicação não violenta, e como a gente pode reformular nossas frases, nossos feedbacks com ela, é necessário que a gente conheça também os nossos círculos sociais. Então, quais são os nossos círculos sociais e em qual deles a gente poderia aplicar a comunicação não violenta? A gente pode dizer que nossas relações são divididas basicamente em 3 círculos sociais. O primeiro deles é o círculo íntimo, no qual se insere os relacionamentos íntimos com uma comunicação frequente. Então a gente pode inserir nesse círculo a sua relação com os seus parentes, com a sua família, que você tem uma frequência, de comunicação, às vezes vive junto, ou também com amigos que todos os dias na faculdade você encontra, ou algo do tipo. O segundo círculo social é o círculo externo, que se inserem aquelas pessoas que você não conhece, que não conhecem você, então vocês não sabem da história do outro, mas que vocês tiveram alguma interação ao longo de suas vidas. Então a gente pode colocar aqui caixas de loja, entregadores, motoristas de ônibus, entre outros. E o terceiro e último círculo social é o círculo intermediário, que vai então abordar qualquer pessoa no meio termo, então não está nem no círculo íntimo, nem no círculo externo. Podem ser colegas de trabalho que você não tem tanta intimidade, alunos, professores, entre outros. E por que é importante saber desses 3 círculos sociais? Nós temos uma interação dinâmica com esses 3 círculos, então qualquer forma que a gente interaja com cada um deles vai possuir um impacto direto em como interagimos com o outro. Um exemplo disso seria, por exemplo, quando você está numa fase difícil com seu círculo familiar, em casa, e você acaba ficando mais tenso, mais estressado. Isso vai acabar gerando um impacto na relação que você tem com seus colegas de turma, com seus colegas de trabalho, e isso acaba virando um círculo vicioso, porque conforme você vai ficando estressado em casa, você passa a ser mais estressado no trabalho, e gerando uma comunicação ineficaz nesse ambiente, e por ficar estressado nesse ambiente, você vai acabar sendo mais estressado em casa, e assim essas dificuldades de comunicação vão acabar gerando interações ineficazes em qualquer círculo social que você se expresse, Então, por isso que é importante a gente sempre tentar ter a comunicação não violenta nas nossas vidas, e não só em um círculo social, mas em todos eles. Então, agora que a Dandara explicou um pouco da teoria, a gente pode conversar sobre como começar a colocar isso em prática. Então, para começar, temos alguns pilares da comunicação não violenta. A primeira é a consciência. Então, antes de tudo, você precisa olhar para si mesmo sem julgamentos. Então, você precisa tentar identificar em si onde você está errando, onde estão suas dificuldades ali na sua comunicação. Por segundo, temos a linguagem. A linguagem ela tem um efeito muito forte nas pessoas. Ela pode unir ou afastar pessoas dentro de um grupo. Então, é muito importante que a gente esteja disposto a sempre parar e analisar como a gente está fazendo o uso das nossas palavras. Se elas estão unindo ou afastando as pessoas. O terceiro pilar é a comunicação. Então, aprender a pedir e a ouvir. Então, você está disposto realmente a escutar o que a outra pessoa falar, ou você está só esperando a sua vez? Então, essa parte da comunicação é extremamente importante, porque você está exercendo realmente um diálogo construtivo, e não só um rebatendo o outro, um falando o contrário do outro, sem escutar realmente o que o colega ali está querendo dizer. O quarto pilar é a influência. Então, aceitar que nem tudo está sob seu controle. Então, tem coisas que você comunicar os seus sentimentos, a sua fala, falar de uma maneira adequada, vai surtir efeitos, mas também pode ser que isso não aconteça.
Então, saber identificar também, e tem momentos em que isso não depende só de você ou só dos seus colegas. E aí, então, como praticar e aplicar a comunicação não violenta no seu dia a dia? Então, primeiro, conheça a si mesmo. A autoavaliação é muito importante. Com ela, você identifica os seus bloqueios, muda suas atitudes e se conecta aos seus sentimentos. Então, a partir da autoavaliação, você consegue identificar o que está te dando aqueles sentimentos de raiva, tristeza, frustração ou alegria, o que está te deixando bem ou o que está te deixando mal. E assim ter empatia com você mesmo. E aí, dessa maneira, conseguir mudar as suas atitudes. Então, a gente deixa aqui a reflexão, né? Pare e reflita agora mesmo. O que você está sentindo? Quais necessidades estão por trás desse sentimento? Tente se conectar com pelo menos uma. Então, você pode exercer isso também sozinho, com sentimentos que você tem quando, né? Por exemplo, agora está assistindo o vídeo. O que você está sentindo? O que pode estar provocando isso e tudo mais? E aí, começar a explorar isso para outros âmbitos também da sua vida. E aí você começa com uma prática mais silenciosa. Então, vai praticando a comunicação não violenta silenciosamente com seus colegas. Então, vai repensando as coisas que você falou, as coisas que você pensou e reformulando com você mesmo as frases. Então, será que eu fui violento, fui grosseiro em algum momento e eu poderia reformular isso? Então, reflita sobre esse comportamento com outras pessoas e vai reformulando internamente isso. E aí, com essa reflexão, vai melhorando a sua prática, né? E também, a partir disso, comece a praticar em voz alta também. Então, a partir disso, escolha qual círculo você vai começar a falar. Então, a Dandara explicou ali o círculo interno, externo. Você prefere praticar isso com pessoas que você tem mais proximidade íntima ou com pessoas que você vê menos vezes e aí consegue, né, praticar e de repente ter mais chances de erro e acerto, né? Então, procure praticar isso com as pessoas que você se sente mais confortável. Pratique com quem queira praticar com você também. Então, às vezes, colegas de trabalho, outras pessoas, você, né, comunicar que você está praticando isso, perguntar se ela não quer praticar com você. E, por fim, comemore o progresso e se importe com seus erros. Então, o erro é um aprendizado nesse caso. Então, não fique frustrado quando não der certo a sua comunicação e também não deixe passar quando ela der certo. Então, comemore os seus pequenos progressos. E dessa forma, você vai conseguir praticar uma boa comunicação não violenta. E essas foram as referências que nós utilizamos para compor esse treinamento. A primeira delas é do site Personare, Comunicação Não Violenta e o que é e como praticar. A segunda é Na Prática, Comunicação Não Violenta. A terceira nós pegamos do blog do Trello, Pratique a Comunicação Não Violenta. Comum VC, o que você precisa saber sobre a comunicação não violenta? Comum VC, 4 passos para começar a praticar a comunicação não violenta. Endomarketing, comunicação não violenta nas empresas. Brasil UX Design, comunicação não violenta. Lista com necessidades humanas e sentimentos para o jogo Grook. Comunicação não violenta do site FIA. E o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Esse foi o nosso treinamento. Esperamos muito que tenha gostado e não deixe de assistir os próximos treinamentos. Muito obrigada!